Paz de Cristo, meus amados irmãos, estamos aqui, mais uma vez, para juntos adorarmos o nome do Senhor, bendizer o nome dEle, pois Ele é digno de todo louvor e de toda exaltação. Os irmãos vão começar a entrar aí, os irmãos já estavam aí uns minutinhos antes. Paz de Cristo a todos os irmãos, amém? A gente tem costume sempre de alertar, o que é que nós estamos vivendo aqui, Nós estamos nos encontrando nesse formato, online, pois foi o que Deus preparou para a gente, com muita alegria que nós estamos aqui, bendizendo o nome dEle e aproveitando para usar essa ferramenta para que a gente possa se alimentar da palavra de Deus. Inclusive, eu tenho percebido assim que algumas outras pessoas, aliás, eu tenho duas percepções. Primeiro, eu tenho a percepção de que tem alguns irmãos da nossa própria igreja que acabam tendo dificuldade, não conseguem estar conosco por aqui. Eu tenho ligado para os irmãos, alguns têm denunciado a sua dificuldade, E, por outro lado, a gente percebe que tem outros irmãos que não congregam com a gente aqui e nem em São Caetano, no nosso encontro em São Caetano, que está conseguindo, estar conosco por aqui, abrindo o Evangelho, edificando a fé, edificando a sua fé em Cristo Jesus. Então, nós estamos vivendo de fato um turbilhão de novos entendimentos, de novas aplicações. Para nós está sendo tudo muito novo, muito difícil, principalmente assim, eu não sei o que é pior, ficar sem ir lá na igreja e ficar com saudade da igreja, ou ir lá e ver ela vazia o tempo todo, Mas a gente sabe que nós estamos passando por esse período, estamos passando por esse problema chamado Covid-19, a pandemia do Covid-19. É algo de fato muito preocupante, No Brasil, hoje as mídias, os jornais estão anunciando aí uma alta bem significativa nas mortes, e a gente só tem que pedir a Deus misericórdia e pedir a Deus que o Senhor possa colocar um pouco de consciência em todo mundo que está envolvido nessa questão, Eu tenho gritado aqui constantemente que eu não sou um pastor político, apesar de hoje eu ter postado uma frase a respeito do nosso presidente, mas para quem entende como elogio serve, para quem entende como crítica serve também. Mas eu não sou um pastor político, não trabalho com a política, não fomento o meu ministério baseado na política, mas eu tenho percebido algo e tenho gritado aqui que infelizmente os nossos governantes têm prestado um desserviço monstruoso, Eles transformaram a pandemia em um palco de guerra para saber quem é que vai conseguir se eleger na próxima eleição, E isso vai depender muito do que vai acontecer, porque um lado diz que não tem problema, que todo mundo tem que ir para a rua, enfim, que a pandemia não é nada disso, e o outro diz que vai morrer milhares de pessoas, e a gente fica nesse meio sem saber em quem acreditar. Às vezes até dentro da própria casa, dentro da nossa própria casa, a gente acaba divergindo. No meu caso e da minha esposa, nós temos estado mais ou menos na mesma linha de pensamento, mas a gente sabe que tem muita gente que está assim, Esposo pensando uma coisa, filho pensando outra, esposa pensando outra, e a gente percebe que isso é um desserviço que os nossos governantes estão prestando para a gente. E em contrapartida,
A gente percebe também a igreja, né, tentando se adaptar assim, dessa forma. Alguns estão conseguindo fazer o culto no ambiente da igreja, não é o nosso caso. Nós estamos aqui fazendo o nosso culto aqui no Instituto Musical da Capa. O Val e a Beli têm servido a Deus, né, ofertando aqui o espaço e estado comigo aqui todos esses cultos, todos esses dias. Já há mais de um mês que nós estamos aqui, né? Então é isso, tá bom? Vamos aproveitar o nosso momento, vamos aproveitar que nós podemos estar aqui. Como eu disse aqui no domingo, nós não fomos proibidos de congregar, nós fomos proibidos de nos aglomerar, e é por isso que nós estamos aqui livres, não é? Para podermos falar do Evangelho, falar da Palavra de Deus, glorificar o nome do Senhor, ok? Eu quero então desejar aí, né, a paz de Cristo aos irmãos que estão se achegando por aí, né? Ok, né? Algumas pessoas deixando aqui o seu recado, né? Como é o caso dessa irmã Valéria Cabral, que está dizendo que ela não congrega com a gente, mas ela tem amado participar dos cultos. Que bom, né? Só vou fazer uma outra consideração, tá? Eu quero que você saiba que nós não estamos aqui para fomentar o nosso canal de YouTube ou Facebook ou Instagram, tá? Essa não é a nossa intenção, beleza? É por isso que nós não temos usado nenhuma ferramenta, enfim, para fazer com que todo mundo nos conheça, enfim. O nosso propósito de estar aqui é poder nos ajuntar com a nossa igreja, ok? E nós temos visto que, além de nos ajuntar com a nossa igreja, nós temos nos ajuntado com pessoas como a irmã Valéria Cabral, tá? A pastora Cida também, lá de Santo André, está dizendo a paz de Cristo, né? Paz de Cristo, pastora, Deus abençoe, né? Eu iria estar com vocês aí um pouco antes de tudo isso acontecer. Por enquanto a gente vai ficando por aqui, tá? Nos encontrando aqui via internet. Então é legal que você saiba disso, tá? Que o nosso interesse aqui não é likes, curtidas, visualizações. Nosso interesse aqui é que nós possamos nos ajuntar, cantar alguns louvores, ok? Adorar a Deus e fazer aquilo que o Senhor nos ensinou a fazer, abrir a sua palavra, abrir o seu Evangelho e discorrer a palavra de Deus para que a nossa fé seja edificada, ok? Feitas as considerações iniciais, a paz de Cristo a todos. Ainda tem muitos irmãos chegando por aí, né? O meu celular acaba fazendo uma contagem meia demorada, mas vamos então começar o nosso culto, tá? Aonde você estiver aí, na sua casa, enfim, no seu trabalho, talvez na sua hora da janta, tente encontrar um cantinho aí que você possa de fato cultuar a Deus, porque nós vamos iniciar o nosso culto, tá bom? Senhor Deus, nós queremos te dizer, ó Deus, que a cada dia que passa, Senhor, nós estamos experimentando um turbilhão de sentimentos. Nós precisamos mesmo do Senhor, precisamos muito do Senhor, para um monte de coisa. Precisamos do Senhor para que o Senhor acalme o nosso emocional, para que o Senhor edifique a nossa fé e nos ajude a continuar crendo, Senhor, em Ti como o único Deus verdadeiro e em Teu Filho Jesus como o Messias, o prometido, aquele que veio para salvar a humanidade perdoando os seus pecados. Deus, eu tenho absoluta certeza que todas as coisas estão nas Tuas mãos. Todas as coisas estão diante de Ti. E esta situação não é diferente. Ninguém te surpreendeu. Ninguém deu antes para o Senhor para que o Senhor tivesse que devolver. O Senhor é quem entrega todas as coisas à humanidade. O Senhor é quem faz tudo o que acontece na humanidade, está nas Tuas mãos. Por isso, é diante de Ti, contigo que nós queremos falar, e não só falar, mas suplicar que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai. Misericórdia de nós, Senhor Jesus. Misericórdia do mundo,
Não é de nós o Brasil, não, Senhor. É do mundo, é dos países emergentes, muito mais pobres que o nosso que vai ser afetado por esse vírus. Ah, Senhor, é dos países que vivem em desnutrição, com uma imunidade baixíssima, Senhor, e só o Senhor é que pode livrá-los. Deus, eu tenho absoluta certeza que nós estamos à beira de um caos, pelo menos é o que me parece, né? E essa certeza acaba aqui estando aos meus olhos. Mas o Senhor mesmo é quem sabe do que é que nós estamos diante. E eu queria te pedir perdão, Senhor. Perdão pelos nossos pecados. Perdão pelos pecados que mesmo em meio a uma ameaça de morte monstruosa, a gente não consegue parar de cometê-los. Mesmo em meio a um anúncio, a uma pandemia, a um anúncio de morte em massa, a gente não consegue parar de cometer pecado e nem de te agredir. Nós deveríamos temer, Senhor, e parar de pecar, mas a gente não consegue. Talvez agora fique claro para mim o que Paulo estava dizendo, mesmo diante da morte, ele dizendo que ele lutava diariamente com o seu mal, que ele não queria fazer, ele fazia sempre, Senhor. Nós somos assim. Está claro, nós precisamos do Senhor. Nós precisamos do Senhor para nos remir, para nos redimir, para nos perdoar, para nos ajudar, para nos salvar. E é por isso que nós estamos aqui, é por isso que nós estamos diante de Ti. E foi o Senhor quem nos deu essa consciência. Muitíssimo obrigado, ó Deus, por cada um dos irmãos que estão conectados aqui agora, nesse momento, na sua casa, orando. Muitos deles vieram dos seus trabalhos, porque as suas empresas não pararam. Outros estão em casa desesperados, porque não sabem o que será daqui para frente. Outros estão mais ou menos, mas Senhor, ó Deus, eu gostaria muito, muito mesmo de te pedir que o Teu Espírito se movesse sobre nós de uma forma magnífica, nos perdoando de todos os nossos pecados, que são tantos que a gente nem sabe dizer quantos. Ó Deus, eu quero Te glorificar e quero Te bendizer o Teu santo nome, porque o Senhor é maravilhoso, Pai. Todas as coisas que o Senhor faz é para o bem daqueles que amam ao Senhor, e é por isso que nós temos certeza da Sua graça, da Sua misericórdia, do Seu amor por nós. Perdoa-nos, ó Deus. Perdoa a humanidade, perdoa, Senhor, o que a humanidade tem feito em relação ao Senhor, as maiores atrocidades que o homem foi capaz de chegar. Ó Deus, eu gostaria de Te pedir perdão por mim e por todos os meus irmãos que estão sobre a face da terra. Obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Amém. A Miriam avisou que o microfone está chiando, Val. Amém, meus irmãos? Você que está aí, pode dizer um amém, assim eu vou saber que você está por aí. Vamos encher aí a nossa tela de amém. O nosso culto está começando. Se continuar chiando, vocês dão um toque aí, por favor, tá bom? Vamos lá, Val? Está estourando? Ah, ok. Glória a Deus. O Val já resolveu aqui os problemas técnicos, porque o Val é louveiro, é obreiro, é sonoplasta, é tudo. Glória a Deus. Olha, nós estamos com 52 pessoas, que dirá ver agora 52 améns, assim, de uma vez, para que todo mundo possa se participar. 47 pessoas agora, ok? O Val preparou então os cânticos, vamos adorar ao Senhor juntos com ele. Uau! Se eu olhar para a tela fica ruim, eu tenho um certo é olhar para lá, né? Não, se eu olhar para a tela não tem problema. Ah, é? Eu já vou deixar o microfone do violão para frente. Vamos adorar ao Senhor Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Glória a Deus. Amém.
estar com o Senhor todos os dias, Pai. De noite, de dia, em alta madrugada, nós queremos orar ao Senhor e dizer ao Senhor que nós te amamos, Deus, nós te amamos. Glórias a Deus. Alta madrugada vai, já estou deitado, mas ouço Deus me chamar. Sua voz suave é como um sussurro, ouço Deus me chamar. Alta madrugada, alta madrugada vai, já estou deitado, mas ouço Deus me chamar. Sua voz suave é como um sussurro, ouço Deus me chamar. Meu coração se aperta, eu ando tão cansado, tenho trabalhado tanto, tanto. Meu coração se aperta ao ouvi-lo me chamando, me chamando, me chamando, me chamando, me chamando. Eu vou, já estou indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu encontro, eu vou, já estou indo ao teu encontro, Senhor. Vou correr ao teu encontro. Alta madrugada vai, já estou deitado, mas ouço Deus me chamar. Sua voz suave é como um sussurro, ouço Deus me chamar. Tá bom? Meu coração se aperta, eu ando tão cansado, tenho trabalhado tanto, tanto. Meu coração se aperta ao ouvi-lo me chamando, me chamando, me chamando, me chamando, me chamando. Eu vou, já estou indo ao teu encontro, Senhor. Vou correr ao teu encontro, eu vou, já estou indo ao teu encontro, Senhor. Vou correr ao teu encontro, nem que seja pra ficarmos em silêncio a sós, nem que seja simplesmente pelo prazer de ouvir tua voz, nem que seja pra ficarmos em silêncio a sós, nem que seja simplesmente pelo prazer de ouvir tua voz, nem que seja pra ficarmos em silêncio a sós, nem que seja simplesmente pelo prazer de ouvir tua voz, nem que seja
teu chamado. Não há como rejeitar tua presença. Não há como desprezar o teu chamado, Senhor. Não há como rejeitar tua presença. Eu vou, Senhor, ao teu encontro. Eu vou. Já estou indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu encontro. Eu vou. Já estou indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu encontro. Glórias a Deus. Tu és santo, Jesus. Tu és maravilhoso, Jesus. Glórias a Deus. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. O meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer
e milhares, meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Nós queremos te adorar, Jesus, na beleza da tua santidade, porque tu és santo, tu és maravilhoso. Nós sabemos que o nosso caminho é guiado pelos teus passos, Senhor. A nossa esperança está plenamente no Deus da nossa salvação. Não são homens, não são carros, nem casas, nem poderes, nada está no controle da vida do ser humano, a não ser a soberania do nosso Deus, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Por isso não temeremos mal algum, espanto noturno, nem peste que caminha no meio da noite. Não temeremos, porque o Senhor está conosco. Ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum. Não temeremos mal algum, porque o Senhor é o Yeshua. O Senhor é o Yeshua. Yeshua HaMashiach. O Senhor é o Deus. O Senhor é Jeová Rapha, o Deus conosco. O Deus conosco. O Deus conosco. Aquele que habitou entre nós, aquele que se humilhou, deixou a glória, esteve entre nós. Aquele que esteve entre nós, Ele ainda está entre nós, caminhou entre nós, viveu entre nós e hoje está em nós, Por isso não nos abalaremos, não temeremos más notícias, não temeremos más notícias, porque o Senhor não precisa da ajuda de ninguém. O Senhor não joga a toalha branca, o Senhor não teme, o Senhor não dorme, o Senhor não tosqueneja. Aquele que não tosqueneja é quem nos guarda, aquele que não tosqueneja é quem nos ama. Ele é um bom Pai, Ele é um bom Pai. Tu és um bom Pai. Obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Todos nós te adoramos nesse lugar chamado oração. Nós te adoramos nesse lugar chamado adoração, nesse lugar chamado oração, Jesus. Nós não temeremos. Tu és grande, Tu és bom, Tu és grande, Tu és o único Deus, o nosso único Deus. Oh, Jesus, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Nós queremos, Senhor, suplicar pela humanidade, suplicar por aqueles que, Senhor, ainda não te encontraram, ainda não sabem da salvação gloriosa que há em Cristo Jesus. Nós queremos interceder não por nós, não pelo tempo que estamos vivendo, mas por aquele que não tem salvação. Nós queremos orar não apenas por aquele que sofre na carne, mas aquele que sofre na alma. Nós queremos interceder por aquele que sofre na alma, sem contar o Salvador, aquele que sofre na alma, sem contar o Senhor, aquele que sofre na alma, sem contar o Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra, aquele que não conhece a verdade. Qual verdade? A verdade que liberta, a verdade mesmo que liberta, a verdade que é Cristo Jesus, entregue na cruz do Calvário, entregue com as mãos penduradas por cravos. Este sim é Senhor, este sim tem um nome sobre todo nome, este sim é aquele que é, este sim é aquele que era, este sim é aquele que glorificou o Pai, esse que disse: Pai, glorifica o teu nome, e a voz que veio do céu disse: eis que tenho glorificado. Este sim é Senhor, este é o nosso Rabi, esse é o nosso Salvador, esse é o nosso Pai, aquele que nos seguimos as pisadas, aquele que seguimos os passos, aquele que a poeira nos cobre porque seguimos os passos. Esse é Jesus.
Jesus. Não há nome mais doce, não há nome mais santo, não há nome mais doce, não há nome mais digno do que Jesus. Tu és o som que o meu coração canta. Tu és o som que o meu coração canta. Jesus. Jesus. Tu és o som que o meu coração canta. Tu és o som que o meu coração canta. Jesus. Jesus. Tu és o fogo que aquece a minha alma. Tu és o fogo que aquece a minha alma. Jesus. Jesus. A bondade me tua bondade me encontra, não me deixa ir. Estou tão preso a ti. Tua misericórdia me persegue a cada dia. Estou tão preso a ti. Estou tão preso a ti. Estou tão preso a ti. Eu não tenho para onde ir. Estou tão preso a ti. Jesus. Não há nome mais doce, não há nome mais santo, não há nome mais digno. Jesus. Toda a terra estremece, os joelhos se dobram, os anjos se curvam. Jesus. Não há nome mais doce, não há nome mais santo, não há nome mais digno. Jesus. Toda a terra estremece, os joelhos se dobram, os anjos se curvam. Tu tens um nome sobre todo nome. Tu tens um nome sobre todo nome. Tu tens um nome sobre todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra. Tu tens um nome sobre todo nome. Tu tens um nome sobre
mais digno. Jesus, toda a terra estremece, os joelhos se dobram, os anjos se curvam. Tu tens um nome sobre todo nome, tu tens um nome sobre todo nome, Jesus. Tu tens um nome sobre todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra. Tu tens um nome sobre todo nome, tu tens um nome sobre todo nome, Jesus. Tu tens um nome sobre todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Esse é um momento que nós aguardamos no Senhor, né? Que nós possamos estar preparados para que nós venhamos a viver aquilo que o Senhor tem preparado para o seu povo. Eu quero aproveitar esse momento aqui de muita presença do Senhor para ler um texto bíblico com vocês e discorrer algumas reflexões a respeito desse texto bíblico, a fim de que a nossa fé possa estar cada dia mais centralizada em Cristo e que nós possamos seguir o nosso caminho até o grande dia do Senhor. O texto é Romanos capítulo de número 6. Eu sei que existem inclusive pessoas que estão nos assistindo aqui que são romaneiros, que amam o livro de Romanos, ok? Mas há muitos anos atrás eu tive uma percepção de que desse texto que eu vou ler aqui agora, e eu gostaria de fazer essa reflexão, eclodir de novo aqui para nós e edificar a nossa vida e nos fazer não só ouvir as verdades do Senhor, mas também equalizar a nossa fé a ponto de nós conseguirmos, a ponto de a gente vir a conseguir viver as verdades do Senhor. Bom, Romanos capítulo de número 6, eu quero ler o versículo de número 4. Na verdade, eu vou ler o versículo todo, mas eu vou me deter somente na última frase do versículo, pelo menos os primeiros 20 minutos dessa reflexão. Depois a gente vai, então, olhar para o texto, para o contexto e juntos edificarmos a nossa fé. Glória a Deus. Muitos irmãos chegando por aqui, alguns irmãos que não congregam com a gente aqui em Bragança e nem lá em São Caetano. Olha, você é muito bem-vindo, tá? Vamos à palavra de Deus. Eu tenho absoluta certeza que você vai se deleitar naquilo que o Senhor Deus há de falar em nossos corações essa noite. Então o texto diz assim: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Amém? Eu quero me apegar desta última vírgula para frente, como eu disse aqui, nos primeiros pelo menos 20 minutos, para que nós possamos construir a ideia central da mensagem dessa noite. Assim também andemos nós em novidade de vida. Amém? Olha só, eu preciso confessar a você que
algumas coisas que vou falar aqui hoje não foram coisas que surgiram em meu coração quando, aplicando a mensagem de quarta-feira, quando eu ainda estava nas primeiras ações de Deus sobre a minha vida, lá em 1998. Eu confesso que nada disso, ou grande parte do que vou falar aqui hoje, fazia sentido para mim. A única coisa que fazia sentido para mim era uma consciência pública de quem era Deus e qual era a relação o que a minha relação com Deus iria me beneficiar, ok? E por que eu disse uma consciência pública? Porque existe muita diferença entre, irmã Dalma congrega no Ceará. Deus abençoe, irmã Dalma, seja bem-vinda. O que eu chamo de consciência pública a respeito de Deus e das consequências da relação com Deus? É porque todo ser humano, ou pelo menos se a gente aplicar no contexto do Brasil, todo brasileiro ele tem uma percepção a respeito de Deus. E essa consciência pública a respeito de Deus, sintetizada, nada mais vamos sintetizar ela e vamos interpretar ela diz o seguinte: olha, se você fizer o que é bom, Deus vai então gostar de você e Ele vai então fazer o que é bom para você também. Essa é a consciência pública a respeito de Deus. E Deus fazer o que é bom para nós, nessa consciência pública, é Deus fazer o que é bom ao meu ver o que é bom. Então, o ser humano, ele fica trilhando o caminho, com medo de receber o que é mal, não é? E fica tentando fazer as coisas boas, com a consciência de que, fazendo as coisas boas, Deus então vai retribuir isto para mim, e isso vai produzir em mim uma coisa boa, e geralmente eu notifico essa ação a partir de uma realização de sonho, de uma conquista de um desejo, ou de alguma coisa muito, muito legal, de surpresa que surge na minha vida, e eu digo: nossa, Deus fez isso. Eu sei que você que está me ouvindo, você já vivenciou essa consciência pública a respeito de Deus. Quantas vezes você, em uma circunstância na sua vida, surgiu uma situação e você nomeou Deus como provedor de tudo aquilo, e você disse: nossa, eu estava precisando, e Deus apareceu e trouxe tal pessoa, e Deus então, porque olha, mas eu quero dizer, viu, uma semana atrás eu fui colocada na prova e eu então fiz o que tinha que fazer, e aí agora está vindo a recompensa. Então, a consciência pública a respeito de Deus é uma consciência de que você sendo bom, fazendo coisas boas, Deus então vai te recompensar. Essa é uma consciência pública. Eu não quero dizer se é certo ou errado. Existe grande parte dessa consciência que não tem base bíblica, não é certa, e algumas coisas sim tem base bíblica, mas eu não estou dizendo se certo ou errado. Eu estou dizendo que essa é a consciência pública a respeito de Deus. Com qualquer ser humano que você conversar a respeito deles, eu dizer: oh, glória a Deus, um dia quando eu precisei, olha, eu fiz o que era bom, e olha, Deus me abençoou, né? E a gente sabe que esse método foi, como eu vou dizer, foi afinado, foi fomentado por algumas teologias que hoje fazem parte do mundo, né? E fomentam uma fé, aí sim é errado, tá? Fomentam uma fé a partir disso. Olha, se você fizer isso, Deus vai fazer isso. Se você fizer aquilo, Deus também vai fazer aquilo. Se você isso, como se o ser humano tivesse poder de engatilhar Deus, e a gente sabe biblicamente que ninguém deu a Deus para que Deus devolva, ok? Tudo que Deus faz primeiro, ok? Então, essa consciência pública, ela atinge todo ser humano que começa de alguma forma a se relacionar com Deus. E comigo não foi diferente, com você também não foi diferente. Então, você sabe que há muito tempo atrás eu fui atraído para a igreja, por seio da palavra do Senhor, enfim. E essa mensagem foram muitas vezes pregadas por muitas pessoas que eu ouvi.
E a aplicação dela parecia ser uma aplicação mais destinada à materialidade, não é? Qual é a palavra? E assim também nós andemos em novidade de vida, né? Você que está na igreja há mais de 10 anos, 20 anos, sei lá, 15 anos, você sabe do que eu estou falando. Você sabe que eu estou falando de uma mensagem que fora pregada para a nação brasileira, e não só para a nação brasileira, mas para muitas partes do mundo, que servir ao Senhor resultava, ok? Muitas novidades, né? Muitas novidades. Resultava em novidades que iriam te surpreender, ok? E aí, uma junção que não dá muito certo, mas que as pessoas costumam juntar, né? A fome do ser humano por se beneficiar, né? Preguei aqui domingo a lei de Gerson. E a invenção de um Deus que vive com o seu infinito poder para fazer com que o homem realize os seus sonhos, essa junção, né? Essa junção dessas duas vontades, dessas duas coisas, criaram aí muitas dessas teologias que estão nos nossos dias vigentes, né? Estão fazendo as pessoas acreditarem em um Deus que fica do trono com um poder imenso, entregando os benefícios para quem merece, e quem não merece continua sendo castigado, e quem merece, né? E aí as pessoas ficam nas suas redes sociais, nas suas igrejas, né? Quero dar um testemunho, olha, eu dei uma cesta básica ali, Deus ficou tão feliz comigo, que olha aí, depois eu estava lá na minha casa, aí meu vizinho veio com 50 quilos de carne, e eu percebi, nossa, eu estou ganhando isso porque eu fiz aquilo, e fica tentando decifrar as ações de Deus em sua vida, não é? É muito importante que a gente perceba que nós somos sedentos para viver as novidades, e isso nos atrapalha um pouco a compreender esse texto. Por quê? Porque nós estamos nesse mundo sendo convencidos pelo capitalismo, né? Nosso país é dirigido pelo capitalismo, e o capitalismo nada mais é que você ganhar o seu dinheiro, ok? E você ser dono do seu recurso, e você gastar o seu recurso aonde você quiser. E por isso é que o marketing dá muito certo nos países capitalistas, que são a grande maioria dos países, das nações do mundo. Por que o marketing dá tão certo? Por que tem sempre uma novidade sendo oferecida ao homem? Porque o homem tem sede por novidade, ok? O homem tem sede por novidade. Ele deseja novidade, não é? É só você perceber com a gente o que acontece com a gente no que diz respeito a eletrônicos. Vamos falar um pouco de celular. Olha o celular, como que é com a gente? A gente compra um celular um ano depois, se chegar a um ano depois, a gente já não quer mais ele. Por quê? Porque o mercado já nos assediou e já nos seduziu a uma outra novidade eletrônica, não é? Nós estamos aqui vivenciando uma novidade, ok? Bom, nós estamos aqui no Instituto da Capa, o fio está ali, a tela está aqui na minha frente, né, Val? Estamos se virando aqui, mas a gente tem visto igrejas que já estão andando, fazendo culto com drone. O drone vai lá, passa na frente do pastor, e a gente fica babando, falando, nossa, a gente não tem nem internet aqui na nossa igreja. Precisava ter uma internet boa lá, né? A pastora disse que agora tem, mas eu vou precisar agora também, não vai dar para fazer nada disso. Mas, enfim, pessoas estão fazendo lives, né? Esses dias, as lives dos cantores, né, Val? Enfim, estão fazendo lives nas suas mansões, os drones voando e indo lá no meio da plantação e voltando. E a gente fica babando com essas novidades, né? A gente baba com tudo que é novidade na vida, a gente baba, né? Os eletrônicos têm estado em alta, né? A mídia tem feito a internet tem feito a gente compreender as novidades muito mais rápido, a globalização, né? Antes saía uma situação lá nos Estados Unidos,
Lá no Japão demorava 10 anos para chegar aqui, agora não, saiu lá, a gente já está vendo aqui. Não chega, mas a gente já está vendo, né? Então nós estamos vendo relógio que virou telefone. Eu me lembro quando eu era criança que eu assistia os Jacksons, né? A família Jacksons, e eles falavam por holograma, né? Eles conversavam por holograma. E nós era pequeno e falavam: nossa, será que um dia nós vamos conseguir conversar com alguém assim, com um aparelho? Né? E hoje eu ligo para minha avó, né? Que é de 3 gerações atrás, né? 2 gerações atrás. Eu ligo para ela e converso com ela no telefone, em tempo real. Então a gente ama novidade, né? A gente ama as novidades das roupas, a gente ama a novidade de tênis, a gente ama a novidade carro. Então, para nós homens, né? Quando lançam um novo carro, a gente chega a escorrer a baba pelo canto da boca, né? Porque a gente quer ter aquela novidade, né? A gente quer viver aquela novidade. E aí alguns não conseguem viver, outros vivem mais ou menos e outros vivem na íntegra. Sai um celular novo, ele troca, sai tênis novo, ele compra, sai carro novo, ele vive, ele compra. Enfim, acontece tudo que é novidade. Eu só quero chamar a tua atenção para você compreender o seguinte: que nós temos uma natureza que busca novidade o tempo todo, ok? O tempo todo a gente busca novidade. E aí, não é? Essa saga, essa tara, esse desejo de novidade, de consumir a novidade, foi que alguns homens, sendo influenciados, creio eu, que por Satanás para o engano, pegaram textos como esse e disseram o seguinte: se você estiver em Cristo, você vai andar em novidade de vida. Fique tranquilo, vai vir muitas novidades. Inclusive, essa frase bíblica de Romanos 6,4 é usado em cultos proféticos dos nossos dias, né? Olha, Deus está me falando, vem vindo muita novidade por aí, né? Novidade de vida para você, você vai ver as novidades de vida que vai acontecer. As pessoas estão sendo resgatadas de fora da igreja para dentro da igreja. Você está entendendo o que eu estou falando? Porque não quer dizer que uma pessoa está dentro da igreja, ela está em Cristo. Existem milhares de pessoas que estão dentro da igreja, mas mal conhecem o Senhor, e eu tenho provas disso porque sou pastor e percebo muitas vezes pessoas que ficaram anos dentro de igreja, às vezes encostam, começam a ouvir uma palavra e falam: meu Deus, eu nunca ouvi isso. O Val está aqui do meu lado, ele está aqui para não me deixar mentir. Há um tempo atrás, nós estivemos indo num congresso de uns amigos que me chamaram, e nós estávamos lá, e lá tinha uma visitante lá, congregando lá, né? E aí eu comecei a falar do sacrifício de Jesus, e comecei a chorar na presença de Deus. Quem sabe como a gente vive, quando começamos a falar do sacrifício de Jesus, e as coisas, comecei a falar do sacrifício, de como Deus nos amou em Jesus, mutilando Jesus para nos salvar. Acabou o culto, ela veio assim, não foi, Val? Ela veio e disse assim: meu Deus do céu, eu estou há 22 anos dentro da igreja, eu passei 22 anos acreditando que Deus ia me dar as coisas, eu não consegui entender isso, eu estou tão envergonhada. Aí eu disse: não se envergonhe daquilo que você não sabe, mas olha que interessante, uma situação, eu volto aqui para não me deixar mentir. Uma pessoa, ela falou: será que eu não posso aceitar Jesus de novo? Porque na consciência dela, a fé dela começou a acontecer quando ela levantou a mão e aceitou a Jesus. Mas eu tenho uma pergunta para fazer: quantas pessoas que levantaram as mãos e aceitaram Jesus, porque o apelo da mensagem foi: você precisa aceitar Jesus para que as novidades que você deseja viver, você venha viver, porque Deus vai promover isso na sua vida. A pessoa diz: pô, eu quero tanto conseguir as minhas coisas, eu quero tanto conseguir aquilo que eu quero tanto conseguir aquilo que eu desejo uma materialidade, eu desejo questões amorosas, eu desejo, enfim, outras coisas. E aí, poxa, eu vou a um lugar, alguém me convence pela palavra, pela oratória, de que Deus vai fazer isso por mim. Quem quer aceitar Jesus? Eu. É lógico que eu quero aceitar Jesus, eu preciso desse Jesus. E essa mensagem, ela foi
propagada ao longo de muitos anos e ainda está sendo propagada a muitas pessoas. É por isso que esse lance de apelo no final do culto precisa ser muito bem entendido, porque precisa se saber qual foi a mensagem que embasou o apelo, não é? Que deu base para o apelo, porque se o homem passou 1 hora falando, Deus vai isso, Deus vai aquilo, Romanos 6,4, tem novidade de vida para você, pô, a pessoa está ferrada, não consegue uma novidadezinha, ela só vive com produtos intermediários, ela vai comprar um celular, ela compra o mais barato, ela vai comprar um tênis, ela tem que comprar o mais barato, ela vai comprar uma roupa, ela vai no brechó, ela vai numa loja sem marca, e ela vê na televisão as modelos com calça da Coach, relógio de não sei o que, ela fica falando, pô, isso não é novidade, né? Eu preciso de novidade. Eu quero as novidades da vida, eu quero ser surpreendido pelas novidades da vida, eu quero que a minha empresa seja como aquela empresa lá, minha novidade. Eu quero ser novidade para minha família, eu quero que as pessoas da minha família olhem para mim e dizem, ele venceu. E aí, essa mensagem acabou sendo uma mensagem que, na verdade, convenceu pessoas a estarem dentro da igreja e aceitarem a Jesus, mas aceitarem a Jesus embasado no sentimento de que Jesus vai entregar a ela a novidade de vida. E a novidade de vida sendo interpretado como benefícios que vão acontecer na sua vida e você vai glorificar a Deus por esses benefícios. Então, eu disse que os primeiros 20, 25 minutos nós iríamos falar sobre isso, não é? Porque a frase é essa, assim também nós andemos em novidade de vida, não é? Porém, nesse momento eu quero chamar a tua atenção e quero perguntar algo a você. Você já procurou saber qual novidade de vida de fato é essa que a palavra de Deus nos oferta, que o próprio Deus nos chama para viver? De fato, é verdade. Deus nos chama para viver em novidade de vida. É bíblico, Romanos 6,4. Ele nos chama para viver em novidade de vida, andando em novidade de vida. Mas qual novidade de vida? Seria a novidade de toda hora poder comprar as novidades que a gente tanto deseja, os eletrônicos que a gente deseja, as roupas que a gente deseja, ou a vida que a gente deseja? Olha, eu não aguento mais viver de coisas ultrapassadas, eu quero viver, né, de novidade, eu quero ter as novidades, eu quero ter as coisas grandes, não é? É assim que nós ouvimos essa mensagem, né? Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida. Coisas muito grandes para fazer na sua vida, e as novidades serão muitas, fique tranquilo, calma o seu coração, muitas novidades acontecerão na sua vida. E aí milhares de pessoas, né, estão dentro de igrejas dizendo, opa, novidade de vida é comigo mesmo, eu quero a novidade, todas as novidades que eu puder viver, eu desejo, não é? Mas eu queria convidar vocês para Romanos 6,4. Na verdade, eu quero convidar vocês para Romanos 6,1. E aí nós vamos ler o trecho bíblico e eu quero que você, em nome de Jesus, perceba qual novidade de vida aqui o Senhor está se referindo, ok? Que diremos, pois? Olha o texto. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? A discussão a aplicação de apóstolo São Paulo aos romanos está embasada na seguinte discussão. Você está sendo salvo pelo Senhor Jesus porque você é pecador. E a graça de Deus está estendida sobre a sua vida porque você é pecador. Você precisa da graça de Deus hoje, Val? Já pecou hoje, Val? Com certeza. Já pecou hoje, Belinha? Eu também, Belinha, já pequei. Aleluia. Então, a graça de Deus, ela só se manifesta porque nós somos pecadores. Porque se nós não fôssemos pecadores, nós éramos uma divindade, um Deus. Então, Deus é Deus, único Deus, porque não existe outro Deus. E nós não precisamos querer estar na posição de santos, porque se nós estivermos na posição de santos, logo nós estaremos disputando o trono com o único santo. É essa a discussão.
E aí ele diz, beleza, então você entendendo que Deus se manifestou porque você é pecador, e agora, o que a gente faz então? Versículo de número 1, permanecemos no pecado para que a graça de Deus seja mais abundante? Quer dizer, o que a gente faz? Vamos pecar mais para que a graça venha mais? Aí ele mesmo responde, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Nós os que para ele morremos. O que ele está dizendo? Ele está explicando para os romanos e para nós que basta o pecado que já está em nós. Nós não precisamos sair cometendo um monte de pecado para que a graça se revele mais. Esse é o contexto. Percebe que esse contexto... Quantas vezes você aprendeu isso na sua vida? Que o contexto aqui não é que eles iam pecar mais, é que eles entenderam, nossa, então Deus se manifesta porque nós somos um pecador, legal, vamos pecar para que Deus se manifeste mais. Aí Paulo responde, não, de modo nenhum, não vamos fazer isso. Por quê? Como é que a gente vai fazer isso se nós morremos? Se nós os que para ele morremos, como é que a gente vai fazer isso? Se ele já nos conquistou através da sua palavra, do seu evangelho, se ele já conquistou a nossa consciência, o nosso entendimento, não tem mais como. Agora os nossos pecados vão acontecer porque nós somos pecadores, não porque a gente vai sair por aí fazendo tudo o que a gente quer para que agora Deus então se manifeste mais. Aí ele diz, ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo já fomos batizados na sua morte, ok? Você está ignorando isso? Bom, você já foi para o batismo por confissão de fé e agora você não pode ignorar isso, você não tem como ignorar isso. Aí vem o versículo de número 4, fomos pois sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Eu não vou parar por aqui, tá bom? Eu vou seguir o caminho. Vai prestando atenção aí, ó. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. O que ele está falando? Qual é o texto? Qual é o tema do texto? O tema é o seguinte: se com ele morremos, lembra da mensagem de quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, e nós teríamos que seguir Jesus até o Gólgota para morrer com ele, e essa mensagem ela se ilustra na nossa negativa para os prazeres da carne e do mundo. Nós morremos junto com Cristo para o mundo. Então o que Paulo está dizendo é, se nós morremos, nós também ressuscitaremos, porque se a gente está seguindo ele passa pelo Gólgota, no Gólgota ele morre, não morre? Aí ele não é levado a tumba, não é levado sumiu a palavra, ao sepulcro, perdão, obrigado Paulo, ao sepulcro, e ao terceiro dia ele não ressuscita. Então a gente também, a gente vai passar pelo mesmo caminho. Vamos para o Gólgota, sentir a dor da morte, de querer as coisas desse mundo, mas ser crucificado com ele, e depois nós vamos para o sepulcro, e depois do sepulcro o que acontece? Ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Versículo de número 6, agora o 7. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Presta atenção nesse texto, versículo de número 9. Se ele morreu e ele ressuscitou, a morte já não tem mais domínio sobre ele, ok? Pois, quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, perdão, mas quanto ao viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado,
mas vivos para Deus em Jesus Cristo. Versículo de número 12: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os seus membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Esse é o texto e o contexto que enreda a frase: assim também nós andemos em novidade de vida. Tem uma pergunta para te fazer, vocês que estão aqui com a gente, né? Muitas pessoas saíram aí da live, né? Eu acredito que seja porque, enfim, acontece muita coisa, muita gente também não tem muita paciência para ouvir um cara barbudo assim, ficar toda hora falando, às vezes não consegue se concentrar. Mas você que está aqui, né? Olha só que interessante. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Em qual momento, dentro desse texto, você viu Paulo aplicar a novidade de vida, relacionando a novidade de vida a sonhos materiais, realizações materiais, realizações financeiras, realizações amorosas? Em qual momento você viu nesse texto Paulo falar alguma coisa, atrelar alguma de suas explicações a respeito das novidades de vidas ao desejo material do ser humano de viver as novidades que o mundo lhe oferece? Resposta: nenhuma vez. Nenhuma vez você viu Paulo aplicar. Por que será? Porque esse não era o interesse nem de Deus e muito menos de Paulo, que estava sendo inspirado por Deus a escrever uma carta a respeito de algo sério. Qual é a seriedade desse texto? A seriedade desse texto é que Deus está chamando Paulo e falando para ele escrever aos romanos a respeito da salvação da alma deles. Não é a respeito das coisas que irão acontecer na vida que ele está vivendo sobre a face da terra, mas ao contrário disso, o que Paulo está chamando a atenção dos romanos e o que Deus está chamando a atenção da humanidade é que, a despeito da guerra da salvação, porque Deus guerreou no corpo de Jesus, essa frase é linda, né? Deus superou o seu amor por nós, mutilando Jesus naquela cruz, para que nós pudéssemos conquistar aquilo pelo qual nós já fomos conquistados, a novidade de vida. Andemos em novidade de vida. Qual novidade de vida é essa? Como é que, lendo esse texto, pessoas são capazes de aplicar esse texto a uma materialidade superficial? Porque eu li o texto inteiro, eu li do versículo 1 ao 14, o que já nos dá um parâmetro claro sobre o contexto dessa frase, e em nenhum momento eu vi Paulo dizer aos romanos: fiquem tranquilos, viu? Vocês vão ser donos da maior plantação de uvas de Roma, fiquem tranquilos, viu? A Roma vai cair, vocês vão ascender ao império e vocês descobrirão as novidades da vida de reis. Fiquem tranquilos, viu? Olha, vocês vão viver as novidades da vida. Todo dia Deus vai lhe entregar novidade, fomentando no homem o desejo de viver as novidades materiais. Ao contrário disso, em nenhum momento desse texto, Paulo fala de outra coisa senão da forma como Deus providenciou um caminho de salvação para a humanidade. Ele vai dizer: vocês morreram com ele, se morreu com ele, fique tranquilo, com ele também vai ressuscitar. Do que ele está falando? Ele está falando de ressurreição, de alma salva, de morte não tem mais poder. É isso que diz o versículo de número 9. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, se ele já ressuscitou, não tem como morrer de novo, a morte não tem domínio sobre ele. Agora eu pergunto a você, diante desse texto, você consegue enxergar qual é a novidade de vida que Cristo ofereceu para nós?
Deixe-me ir para o final da mensagem, desmistificando e mostrando algo a você a respeito da novidade de vida. Olha só, é de ciência de todos nós que nós somos pecadores, ok? Todo ser humano é pecador. Eu acabei de perguntar para o Vai e para a Beli se eles pecaram hoje, eles disseram que sim. E eu também disse que sim. E eu creio que todos vocês que estão aí também sabem e compreendem o seu pecado, o seu mal, ok? Aí, a gente então vivencia isso todos os dias, perfeito? Um dia eu percebi isso, porque lembra quando você estava na igreja, enfim, que uma pessoa, ela cometia o pecado, aí o pecado dela vinha à tona. Aí a gente era ensinado da seguinte forma: olha só, se ele voltar a pecar, ele não se arrependeu, ok? Ele não se arrependeu. Por quê? Porque quem se arrepende não peca de novo. E aí, quando aquele irmão, aquela irmã comete o mesmo pecado várias vezes, aí todo mundo chama esse irmão, essa irmã de sem vergonha. Mas a gente é muito cruel, né, irmão? Por quê? Porque todos nós temos pecados que a gente comete várias vezes o mesmo pecado. A única diferença entre nós e aquela pessoa é que o pecado dela foi exposto e depois ela foi pega de novo no mesmo pecado, e no mesmo pecado, e no mesmo pecado. E aí toda a igreja diz: ela não quer nada com Deus. E quem está dizendo, olha, ela não quer nada com Deus, tem também algo a se superar e que ele não consegue parar de pecar. Ou é o nervosismo dele, ou é a irritabilidade dele, ou é a prostituição dele, ou é enfim, a lascívia dele, ou é algum dos 7 pecados capitais, ou de outros pecados, não sei. A verdade é que os apontadores de dedos que diz: essa pessoa está pecando toda hora a mesma coisa, ela nunca se arrependeu, ele também peca. E uma vez, eu pensando sobre mim, sobre um pecado que em mim acontecia toda vez, eu dizia: Senhor, então eu não me arrependi, mas eu não quero fazer isso, mas quando eu vejo eu já fiz. Então acho que até Paulo não se arrependeu, né, irmão? Porque ele disse que o bem que ele queria fazer, ele não fazia. Mas o mal que ele não queria, isso quer dizer o quê? Que era um mal que ele fazia sempre. Esse ele fazia e ele não conseguia entender como é que isso acontecia. Até que ele discerniu: olha, então tá bom. Então eu não quero fazer isso. Se estou fazendo, é o pecado que habita em mim, porque eu não quero fazer isso. E se o Senhor quiser tirar isso de mim, agora pode tirar, porque eu não tenho nenhum desejo de continuar com isso em mim. A verdade é que todos nós pecamos o mesmo pecado, às vezes por anos, até que nós venhamos a conseguir a libertação, não é? É que a igreja precisa pintar um quadro de santidade. Então, a gente tira a bebida, a gente tira a prostituição visível, a gente tira a lascívia visível, né? Porque se você for para a igreja e começar a assediar as irmãs, as pessoas vão ver que você não conseguiu parar de sair com mulher, coisa nenhuma. Mas então a gente tira as coisas visíveis, varre para debaixo do tapete um monte de coisa invisível e luta contra isso solitariamente lá dentro do nosso coração, ou dentro das nossas obscuridades, dentro da nossa vida solitária, que a gente vive mesmo estando do lado das pessoas. E a gente fica lá lutando. Eu já fui liberto de vários pecados que eu nunca contei para ninguém. Nunca contei para minha mãe, nunca contei para minha esposa, nunca contei para a igreja, nunca contei para ninguém. Só que a igreja brasileira passou por um período muito sombrio. Por quê? Porque quando o irmão cometia o mesmo erro, o que acontecia com esse irmão? Ele cometeu o mesmo erro, não se arrependeu, enfim. Eu não estou falando aqui de moralidade, tá? Porque todos nós precisamos ter um grau de moralidade dentro da igreja, porque a igreja é a noiva de Cristo, nós precisamos buscar. Mas eu estou falando de pecado, de forma geral e mais profunda. E aí eu percebi o seguinte: eu percebi que quando eu peço perdão a Deus, ok? O que acontece? Se eu peço perdão a Deus do fundo do meu coração, Deus me perdoa e esquece daquele pecado, porque Cristo me justifica dele. Se Cristo me justifica do meu pecado, ok? Eu então fui justificado daquele pecado que eu cometi, eu fui santificado pelo sangue de Jesus, logo eu inicio um novo dia, porque dormindo, né? Apesar de alguns irmãos às vezes ir na igreja: pastor, eu estou sonhando coisas que não devo. Eu digo: eu não posso fazer nada. Como é que você domina sonho, né?
Mas enfim, enquanto está dormindo, né? Antes de você dormir, você olha para o seu dia e diz: Deus me perdoa do fundo do meu coração. Só que no outro dia você acorda para a vida. E quando você acorda para vivenciar uma vida de pecado. Parou? Não. Vivenciar uma vida de pecado, ok? E aí, você peca. E peca de novo. E de novo. E no meio do teu dia, você diz a Deus: meu Deus do céu, como que eu posso? Eu pedi perdão desse pecado ontem. Ou eu pedi perdão de outro pecado ontem. Como que eu posso estar aqui agora pecando de novo? Agredindo o Senhor de novo? E aí você, ousadamente, como diz Hebreus, você dobra o seu joelho lá no banheiro da tua fábrica, ou você trabalhando na beira da sua máquina, ou você sentado no seu sofá, ou não sei aonde você está, você diz a Deus: Senhor, me perdoa, Senhor. Perdoa o meu pecado, Jesus, por favor. Parece que está parindo, meu. Tá? Perdoa o meu pecado, Senhor Jesus, eu tô te agredindo. E aí, quando você fala com Deus a respeito de perdão de pecado, você percebe que aconteceu com você aquilo que você sentiu pela primeira vez, quando você se viu pecador e você pediu perdão e você levantou da sua oração e você percebeu que tinha sido perdoado pelo sacrifício de Jesus. Você sente isso de novo, e 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 de novo. E ao longo de toda a sua vida, você vai passar sentindo isso toda vez que você se vê pecador e que você pedir perdão para Deus. Você vai viver a novidade que é ser perdoado. Aleluia. Esse é o contexto, é o que Paulo está dizendo. Olha, todos os dias nós vamos viver em novidade de vida. Por quê? Porque todo dia você peca, mas todo dia tem um sangue precioso, aleluia, que te lava, que te purifica, exatamente como te lavou e te purificou ontem. Porque para Deus, o pecado de hoje é o primeiro. E quando você pede perdão, Ele te entrega o perdão, porque Ele te amou na pessoa de Jesus Cristo. E Ele olha para Jesus e vê Jesus crucificado, sangrando, e vê você nos pés da cruz pedindo perdão por Jesus Cristo. Você vai por Jesus Cristo e pede perdão de novo, e Ele, em uma novidade de vida para você, te perdoa de novo. O texto está claro quanto a novidade de vida ser você entender que Jesus Cristo morreu e que você morreu nele, e que nas águas do batismo você morreu, e então você ressuscita a ressurreição dele e vive todos os dias essa novidade. Porque para quem peca todo dia, o perdão todo dia é sempre uma novidade. Essa é a novidade de vida que Deus nos entregou, a oportunidade de ser renovado todos os dias, a oportunidade de renovar a nossa aliança com Deus todos os dias, a oportunidade de ser justificado por Deus de novo e 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 de novo. E todos os dias vivenciar a novidade do perdão e da redenção pelo sangue do Senhor Jesus. Porque se nós não vivemos essa novidade todos os dias,
nós não sabemos qual dia ele vai aparecer. E se nós somos perdoados hoje, mas amanhã a gente não viver a novidade do perdão de novo, pode ser que amanhã a trombeta soe, o céu se enrole como um tapete, e nós ouçamos a vinda do nosso Cristo, e aí a gente vai ser condenado. Por quê? Porque essa novidade não faz parte de nós. Mas a graça de Deus se estendeu até nós. A graça de Deus nos purifica todos os dias, dando a nós, todos os dias, a novidade do perdão, dando a nós todos os dias a novidade da redenção, da salvação, dando a nós todos os dias a possibilidade de sermos santificados em Cristo. Essa é a novidade de vida que Deus nos ofereceu. Aleluia. Queria estar na igreja agora. Eu acho que a igreja está chorando, glorificando a Deus, engrandecendo o nome do Senhor, dizendo: obrigado, Senhor, porque eu estou vivendo em novidade de vida. Porque tem um monte de gente que não consegue comprar o celular e diz: a minha vida é uma porcaria, mas está na igreja e tem a novidade da salvação. Tem gente que diz: eu não consigo trocar meu carro, uma porcaria, eu não consigo viver novidade na minha vida é sempre a mesma coisa, olha onde eu moro, sempre na mesma casa, eu não consigo mudar, eu não consigo vivenciar novidades, a televisão me mostra um monte de novidade. Com a salvação na ponta do teu nariz, te entregando todos os dias a novidade da redenção, e você não consegue ver a novidade de vida. Te entregando todos os dias a possibilidade de pedir perdão, porque todos os dias você peca, e todos os dias, se você não pedir perdão, você está condenado. Mas se você pedir perdão, você vivencia a graça de Deus todos os dias, em novidade de vida, porque todos os dias você acorda para pecar, acorda para te entregar à condenação, mas todos os dias você percebe que existe um Salvador. Você percebe que Ele morreu, Ele ressuscitou, e a morte não tem poder sobre Ele, e você pode estar nele, também vivenciando a ressurreição, onde a morte não tem poder sobre você. Essa é a novidade de vida que a gente tem todos os dias. Sabe qual é a novidade que eu tenho para pregar para você hoje? Não é que Deus está me mandando falar que vem vindo coisas novas por aí, o Covid vai parar, ou sei lá, ou você vai mesmo em tempos de Covid faturar milhões. Não é isso. A novidade que eu tenho para pregar para você é que a morte não tem mais poder sobre você. Aleluia. O que você acha? A morte não tem mais poder sobre você. Enquanto o povo teme a morte por aí, a gente tem medo, sim. Eu tenho medo, eu confesso. Mas todas as vezes que me vem o medo sobre a cabeça, o Evangelho levanta como um guerreiro e diz: cai fora daqui, medo. Esse cara é remido pela graça, ele anda em novidade de vida, e todos os dias a novidade para ele é: a morte não tem mais poder sobre você. Irmão, eu quero partir dessa terra. Quando eu partir, saber que eu deixei uma mensagem, saber que eu fui usado por Deus para deixar uma mensagem. Andem em novidade de vida. Sabe qual é a novidade da vida? Não é que amanhã você vai poder faturar de novo. Amanhã você vai poder faturar, amanhã, depois de amanhã, 10 de abril, sei lá quando. Fique tranquilo, você vai poder, fique tranquilo. Essa não é a novidade. A novidade é que todos os dias você pode pedir perdão. E todos os dias, se você ir pelas chagas, pelas feridas de Jesus até Deus, e fazer menção do sacrifício de Jesus no trono de Deus, e dizer que você se arrepende de todo o mal que você cometeu naquele dia, então Ele entrega a novidade do dia para você. Sabe qual é a novidade desse nosso dia? Aleluia. A novidade que eu tenho para pregar para você é: a morte não tem poder sobre você. Você é remido, lavado e remido no sangue de Jesus Cristo. Essa é a novidade de vida que o Senhor falou em Romanos 6. Eu acho que eu não preciso ler o texto de novo, né? Já que você está aí sendo contrariado pela mensagem que esse pastor está pregando para 44 pessoas, sei lá, 45 pessoas estão aqui ouvindo, faça o seguinte: não fique desconfiado de mim, não. Abra sua Bíblia assim que acabar aqui o nosso culto e leia de novo e descubra se essa não é a novidade de vida. A novidade de vida nunca foi as realizações dos sonhos materiais, meus irmãos. Agora,
Vamos dar um adendo aqui, porque parece que eu sou hipócrita quando eu falo só isso. Pastor Duda não crê nas bênçãos de Deus? Mentira, lógico que eu creio, eu sou um cara abençoado. Mas deixa eu explicar. A novidade que Deus tem para nós, a novidade de vida, é que todo dia você vai ser perdoado de todo o pecado que você comete. Essa é a novidade, para Ele garantir, pela graça de Deus, a vossa salvação. A morte não tem poder sobre você. Essa é a novidade de Deus para a humanidade. Essa é as boas novas de Deus para a humanidade. Agora, um ser humano que vivencia essa novidade de vida acaba produzindo muitas coisas legais na vida. A vida dele acaba sendo... as coisas acontecem na vida dele. Por quê? Porque ele vivencia a novidade da salvação. Aí, a produção dele nesse mundo é magnífica. Olha que interessante, eu quero falar isso para você, para que você é um testemunho de hoje. Eu tenho um grande amigo no Heliópolis, aliás, no Heliópolis eu tenho vários amigos. Eu tenho amigos que eu converso muito e amigos que eu deixei de conversar por motivos, mas que eu ainda os tenho como grandes amigos. Eu sei que algum dia nós vamos nos encontrar de novo, que faz tempo que eu não encontro. Eu sei que nós vamos poder bater papo novamente, mas eu tenho amigos que eu converso sempre. Um desses meus amigos, que a gente conversa sempre, me ligou hoje. Glória a Deus, Wagner. Wagnão, essa é a novidade do Evangelho. A morte não tem poder sobre nós. Aleluia. Olha só. Ele me mandou uma mensagem hoje. Eu estava lá em São Paulo, eu fui até São Paulo hoje, mas não saí do carro não, tava? Fica tranquilo. Só fui com a pastora lá entregar um negócio, ela deixou na portaria de um prédio, a gente já voltou. E aí eu precisava também sair um pouco, que a cabeça tá a milhão dentro de casa, eu precisava sair um pouco. Essa semana eu fiquei bastante dentro de casa, né? E aí esse irmão me mandou um recado, e olha o recado que ele mandou. Pastor Duda, tudo bom? O senhor está precisando de alguma coisa que eu possa te ajudar? Eu li esse recado desse irmão, eu entendi da seguinte forma. Eu entendi esse recado da seguinte forma. Ele está, como todos nós, diante de uma mensagem para o Brasil. O que está acontecendo? Um monte de gente está padecendo necessidade. Apesar de que eu estou desconfiado que seja um monte de gente, tá, irmão? Eu acho que tem gente que sim, que está com dificuldade. Mas, sinceramente, padecendo necessidade mesmo, pelo menos perto de nós, eu ainda não recebi nenhuma ligação dos irmãos da nossa igreja. Poxa, pastor, tá faltando comida na minha casa. Mas, enfim, eu acredito que tenha bastante gente, mas não é, nossa, o Brasil está passando fome. Eu acho que não, é só uma opinião minha, mas tudo bem. Aí ele disse assim, pastor, então ele está sobre essa informação. O Brasil está passando necessidade. O que aconteceu? Eu acho que ele estava na casa dele e ele falou assim, meu Deus, como será que deve estar o pastor Duda? Ele deve ter pensado isso. Como será que deve estar o pastor Duda? Vive da obra, vive o salário da igreja, como será que está ele? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou mandar uma mensagem para ele, que se ele precisar de alguma coisa, eu estou aqui. Foi assim que eu interpretei a mensagem dele. Então, percebe? Olha o que ele estava... Ele deveria estar pensando assim lá, o pastor Duda deve estar padecendo necessidade. E eu estou aqui. E eu sou amigo dele. Então eu vou ligar para ele, vou saber se ele está precisando de alguma coisa que eu possa fazer por ele. Olha que coisa linda. Agora, aí depois eu fiquei assim, falei, será que ele está mandando essa mensagem para todo mundo que ele conhece? Ou será que ele está mandando mensagem para aquelas pessoas que ele está sendo inspirado e para aquelas pessoas que fazem diferença para ele? Eu só estou aqui analisando, eu não sei como que ele mandou, e se ele estiver ouvindo a mensagem, ele talvez possa esclarecer, mas eu fiquei tentando interpretar. O que estava acontecendo? Estava acontecendo que alguém que me admira, que admira a minha amizade, que admira a forma como eu me porto, que por muitas vezes está ao meu lado, e eu estive ao lado dele, nós somos amigos, ele se preocupou comigo e quis saber. O que eu estou dizendo é que a minha forma de viver, vivendo em novidade de vida, de salvação, fez alguém olhar para mim
e querer a minha amizade. Agora o que acontece? E essa amizade estava nesse momento produzindo para mim um benefício. Se eu tivesse padecendo necessidade, graças a Deus eu não estou, certamente eu diria a ele: puxa irmão, eu estou padecendo, você pode me ajudar? Ele diria: claro pastor, estou te mandando. Então é isso que eu estou falando. O ser humano que vive em novidade de vida, a produção ao redor dele é magnífica. Entendeu? Aleluia. Quarta-feira nós saímos daqui, eu fiquei com meu coração a milhão. Falei: Val, vou comprar uma pizza. Aí eu falei: Val, me segue, que eu quero comprar uma pizza para você. Ele ficou estarrecido. Não, pastor, deixa que eu compre. Não, cara, eu quero comprar uma pizza para você. Será que eu não posso comprar uma pizza para você? E para Beli? Na minha cabeça, eu estou vendo o Val e a Beli aqui já há um mês, há mais de um mês, vindo aqui, ficando aqui comigo, até de madrugada, utilizando a internet dele. Até agora eles não disseram uma vez: pastor, ó, preciso de uma grana aí para pagar a internet. Se eles fizerem, eu vou pagar, claro, mas até agora eles não fizeram. E eles estão fazendo isso por amor a Cristo, porque eles estão vendo a necessidade da igreja. E eu tive vontade de pagar uma pizza para ele. E na quarta-feira ele foi para casa, não sei o que ele ia comer, mas ele foi para casa e comeu uma pizza do sabor que ele gosta. Eu estou dando um exemplo chulo, simples, muito simples, de que a forma como Val, remido, vive perto de mim, me fez eu olhar para ele e querer dar para ele uma pizza. Assim é a nossa vida. A vida de quem vive em novidade de vida, acontece muita coisa legal em volta. Mas o que acontece em volta não é a novidade de vida. Não foi novidade de vida para o Val comer uma pizza quarta-feira. Entendeu? Não foi novidade de vida para mim o meu amigo me ligar e querer me ajudar financeiramente ou com mantimentos. A novidade de vida que está em mim é a novidade do perdão. Porque eu sou uma pessoa que estou sendo perdoado todo dia dos meus pecados mais sórdidos e mais terríveis que eu cometo. Mas essa novidade de vida me transforma em uma pessoa que faz as pessoas olharem e dizer: puxa pastor, eu tive o privilégio de dizer a ele: muito obrigado irmão, até aqui o Senhor tem nos ajudado. E olha, com relação à igreja, eu não tive um pedido da nossa igreja, um pedido de socorro. Se tiver, nós vamos ajudar. Eu estou me preparando para isso, mas nós não tivemos um pedido. Glória a Deus. Sabe o que é a novidade de vida na vida de um Adriano, que é meu companheiro? Na novidade de vida de um Marcelo. Esses dias uma pessoa me ligou, um amigo, está morando em Atibaia, uma amiga. Ela falou: pastor Duda, tudo bom? Tudo, olha, eu estou construindo aqui no bairro do Tanque. Você tem alguém para me indicar para eu comprar material de construção? Eu falei: claro que eu tenho. Tenho, inclusive, quero que você vá lá, toma um café, você vai ser muito bem recebida pelo Marcelo, porque o Marcelo é um cara que a novidade de vida, de salvação na vida dele, faz ele ser agradável. Eu logo me lembro do custa menos. Entendeu? Agora quem não anda em novidade de vida, fica por aí tropeçando, metendo bica na canela dos outros aí. E aí ele precisa crer que Deus está com seu poder lá em cima, entregando a novidade de vida das materialidades que ele precisa. Compreendeu? Viva a novidade de vida da salvação e deixa que o resto acontece. E aí quando você olhar, você vai ver que muitas coisas aconteceram ao seu redor, que você vai olhar e vai dizer: pô, legal, vou desfrutar, mas essa não é a minha novidade. A novidade de hoje não é que eu consegui comprar um carro. A novidade de hoje é que eu pedi perdão e ele me salvou. A novidade de hoje não é que eu consegui pagar meu aluguel. Não, essa não é a novidade. A novidade de hoje não é que eu consegui fazer aquilo que eu tanto desejava. Não, a novidade de hoje é que eu pequei. E debaixo desse pecado eu estava condenado. Mas segundo Romanos 6, versículo de número 4, eu vivo de novidade, eu ando em novidade de vida. E que novidade é essa? Eu ando na vida todos os dias pedindo perdão daquilo que cometo contra Ele, e Ele me perdoa, e a morte não tem poder sobre mim. E aí, essa é a novidade todos os dias. Não, mas você não pode pecar o mesmo pecado, senão você não se arrependeu. Mas Deus não esqueceu o de ontem.
Se Deus esqueceu o de ontem, quando eu peço perdão hoje, para Deus é o primeiro, não é o segundo, nem o terceiro, nem o quarto, nem o quinto. Você já percebeu isso? Se você pecou ontem, você diz, Senhor, eu não aguento mais, eu estou te pedindo perdão por esse pecado. Aí no outro dia você peca de novo, você diz, Senhor, eu pequei de novo para você. Para ele, se ele se esqueceu do primeiro, para ele esse é o primeiro. E é por isso que ele nos entrega todos os dias a novidade de vida. Novidade essa que nos transforma na sua igreja. E novidade essa que nos faz ser a igreja amada de Jesus Cristo sobre a face da terra. E é por isso que tem várias pessoas que estão aqui no nosso canal assistindo, mandando recado dizendo, puxa pastor, sou aqui de não sei de onde, uma irmã acabou de falar aqui, eu sou do Ceará. Estou ouvindo, eu estou te acompanhando, por quê? Porque provavelmente a água da vida, que é o Evangelho, deve estar escorrendo lá no Ceará para ela, e ela está se saciando e dizendo, é isso, essa é a novidade, eu não temo mais a morte, eu não temo a condenação, por quê? Porque eu fui remido pelo sangue de Jesus. E o que essa novidade de vida vai causar na sua vida, eu não vou nem entrar em detalhes, porque hoje eu estou aqui com 190 e tantos quilos. Se eu mostrar uma foto quando eu cheguei na igreja, eu acho que uma das grandes novidades da minha vida é alguém me chamar de senhor. Aleluia. Alguém diz, o senhor pode me ligar? Eu digo, claro que posso. Quando é que eu imaginei na vida que alguém ia me chamar de senhor? Isso é uma coisa que eu nunca imaginei. Quando eu imaginei que eu ia ter uma esposa, um filho, que eu ia ser pastor, nunca imaginei. Mas essas não são as novidades. A novidade é que ele me livrou da morte. E tendo me livrado da morte, começaram a acontecer coisas na minha vida. Que não é novidade nenhuma, porque um monte de outros pastores foram tirados da sarjeta das drogas, do crime, e estão exatamente como eu. Isso não existe novidade nisso. Esses são resultados da novidade. Eu gostaria muito que você compreendesse que a novidade que Deus tem para você hoje é: pede perdão do teu coração, do fundo do teu coração, que eu te perdoo de novo. Glória a Deus. Vamos lá, Val. O que você vai ajeitar para nós aí, Val, agora? Se tiver essa palavra. Oh, glória a Deus. Isso és a palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se
do Senhor Jesus. Glória a Deus. Meus amados irmãos, a gente fica muito feliz por essa novidade de vida ser estabelecida em nossas vidas, não é? Que maravilha, muitas pessoas escrevendo aqui: Jesus, salvação em Jesus Cristo é a minha novidade de vida. Que a novidade de vida esteja sempre na tua vida, amém? E que as produtividades dessa novidade sejam saborosas, mas nunca chamadas de novidade. Novidade de vida de Romanos, capítulo de número 6, é uma só. Todo dia que você pedir perdão, de fundo do teu coração, Ele vai te perdoar, vai te remir. E essa vai ser a novidade, todos os dias, até o dia em que nós estaremos com Ele. E então veremos a nossa novidade face a face. Amém? Vamos terminar aqui o nosso culto. Senhor Deus, nós te agradecemos, te bendizemos. Bendizemos o teu santo nome, porque o Senhor é maravilhoso. Obrigado, Senhor. Obrigado por nos oferecer novidade de vida. Obrigado por podermos vivenciar a novidade de vida em Ti, porque o Senhor nos entregou, através do Teu Filho Jesus, a remissão dos nossos pecados. Senhor, inspira os meus irmãos que até aqui estiveram comigo a ler o livro de Romanos, capítulo de número 6, e perceber o que é verdadeiramente andar em novidade de vida, e que a salvação possa alcançar milhares e milhares de pessoas nesse tempo de pandemia. Só o Senhor é que pode nos livrar de tudo isso, Pai. Nós te suplicamos. Sim, Deus, estamos vivenciando algo muito difícil. Olha onde é que nós estamos cultuando. Olha como nós estamos te cultuando. Mas nós sabemos que tudo está nas tuas mãos, pois o Senhor é soberano. Por isso, cremos em Ti, confiamos em Ti e andamos todos os dias em novidade de vida. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por cada irmão que esteve no seu lar desfrutando desse momento de culto, que eles possam cultuar ao Senhor todos os dias de sua vida e vivenciar essa novidade de vida. Aliás, a única novidade de vida. A morte não tem mais poder sobre eles, sobre nós, para a glória do teu santo nome, Jesus. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre as nossas vidas hoje e eternamente. E a igreja que crê, que anda em novidade de vida, esta igreja diz amém. Diga amém aí. Nós vamos deixar aí um pouquinho para que você possa dizer amém. Amanhã tem culto com os jovens aqui, tá? Às 20 horas, tá? Jean Carlos e a Mari vão estar ministrando o culto com os jovens aqui, tá bom? Deus abençoe vocês. Estamos morrendo de saudade de vocês. Logo, logo estaremos juntos para a glória de Deus. Enquanto isso, andemos em novidade de vida. Paz de Cristo. Deus abençoe.